Saudações, queridos e queridas, lindeuses e lindeusas. É um prazer inestimável estar aqui com todos vocês. Escolhi esse momento específico para você acompanhar atrás de mim o pôr do sol, enquanto a gente tem uma linda aula de sociologia, certo? Então, depois você faz essa comparação do começo da aula até o final e você vai ver que o nosso céu vai ficando cada vez mais maravilhoso. Certo, pessoal? Bom, essa aulinha aqui é a segunda parte de uma aula que eu já dei sobre trabalho, tá? E agora nós vamos falar então do trabalho na globalização. É esse o ponto que a gente vai discutir. Globalização capitalista e o mundo do trabalho. Resultado, o que aconteceu com o trabalho pós-globalização? Mas para isso, nós precisamos falar um pouquinho de como aconteceu, né, a globalização no mundo, tá? Bom, pessoal, em 1970, final de 1970, vamos pensar assim, né, devido às duas grandes crises, do petróleo, né, nós temos aí um cheque, vamos dizer assim, um checkmate do estado de bem-estar social que foi construído pós Segunda Guerra Mundial. Então, né, essa crise alimentada por um instrumento energético aí, que era o petróleo, né, e por guerras que estavam acontecendo no Oriente Médio, como a guerra de Yom Kippur, né, nós vamos ter aí uma reestruturação do sistema capitalista. Essas duas, quem puxa, né, os dois cavalos, vamos dizer assim, as duas engrenagens que puxam essa reestruturação do capitalismo é os Estados Unidos e a Inglaterra. Dois grandes políticos que vão reestruturar e vão abrir alas aí para a reestruturação do capitalismo. Nos Estados Unidos, um carinha chamado Ronald Reagan, certo? E na Inglaterra, Margaret Thatcher. Então, esses dois são os responsáveis por criar os instrumentos necessários para a destruição do estado de bem-estar social, né? O estado que garantiu vários direitos, que garantiu comodidade, né? Ou então também conhecido como estado babá pelos liberais, né? E o estado agora que vai ficar enxuto, ou seja, vai tentar sair da vida social com um discurso ideológico para que o indivíduo possa ter mais liberdade, tá? A gente sabe também que no final da década de 70 e início da década de 80, nós temos a União Soviética, né, sendo desmantelada. Ou seja, a Revolução Russa, que tinha acontecido em 1917 e tinha sido toda burocratizada com os sucessores aí, né, do Lenin, chegando com Stalin, etc. Nós vamos chegar na década de 80, onde aquela que fazia frente para os capitalistas está totalmente esgotada e começa a colocar o seu sistema em xeque. Então aquele mundo bipolar, agora ele não vai ser mais bipolar. E aí começa uma ideia de viés ideológico de que o capitalismo havia vencido. Então se o capitalismo venceu, não há concorrentes contra o capitalismo, né? Esse capitalismo vai encontrar um mundo para ser conquistado, né? E um mundo sem concorrentes, sem freio. Então é bem provável que a gente analise sob esse ponto de vista de que o capital ele vai ganhar um fôlego como ele nunca tinha ganho antes, né? Numa história recente, vamos pensar assim, né? Do século XX, vai ganhar um fôlego gigantesco porque vai avançar sobre os países que antes estavam dominados ou sob a responsabilidade política da União Soviética, né? E consequentemente vai ganhar mais mercado, vai tentar englobar esses países para que eles consigam ser envolvidos com essas mercadorias capitalistas que são produzidas no centro do capitalismo. Tudo bem? Então deu para entender mais ou menos o cenário? Nós estamos falando então de um avanço da construção da globalização e do capitalismo neoliberal, tá? E o desmantelamento da União Soviética. Então é uma situação histórica específica que isso acontece. Beleza? Bom, essa globalização, ela não é única na história do mundo, né? Se a gente fizer uma análise da história do capitalismo, nós vamos compreender que a globalização começa, pelo menos,
em 1400, 1500 com as grandes navegações. Só que tem um mecanismo importante desse capitalismo específico, né, esse capitalismo global, que é diferente de 1400 e 1500, que é qual? Que é que a globalização ela é dada a partir dos meios tecnológicos digitais. Ou seja, sobretudo vai se dar através da internet. Esse é o ponto central, tá? Que vai reestruturar o capitalismo por conta da globalização da mercadoria, beleza? E também da globalização, a internacionalização, vamos dizer assim, do trabalho. Mas, ao mesmo tempo, né, essa globalização não traz a mesma qualidade de vida que o centro do capitalismo tem para a periferia. Então, apesar do capitalismo englobar todo mundo agora, né, inclusive a parte oriental do globo, que antes era dominada só pela União Soviética, né, apesar do capitalismo fazer todo esse domínio do mundo, né, as condições elas não são globais. Nós ainda conseguimos dividir o capitalismo em lugares periféricos, como é o caso da América Central, da América do Sul, como é o caso da África e como é o caso da Ásia, né? E o centro do capitalismo, que seria a Europa e os Estados Unidos. Beleza? Por que é o centro do capitalismo? Por que a gente fala de centro e de periferia? Porque o centro é quem, na verdade, irá dar as cartadas. Ou seja, eles é que determinam o preço e o que vai ser produzido e o que vai ser valorado. Ou seja, o que vai ter valor na sociedade. Beleza? Então, por exemplo, se a gente fizer uma reflexão, né, que eu fiz esses dias, que é interessante. A China está passando pelo menos há 40 anos, mais ou menos, num processo de industrialização gigantesca. E a gente sabe que o centro do capitalismo tem essa particularidade da industrialização. A pergunta que eu faço é, a China é considerada um país desenvolvido? Pelo simples fato de ter indústria? Tá vendo? O passado chinês, que é o que pertencia, obviamente, né? A China pertence à Ásia e pertenceu, de certa forma, a uma periferia, mesmo se industrializando fortemente durante 40 anos, a gente tem dificuldade ainda em classificar se a China faz parte da periferia do sistema ou se ela já faz parte do centro do sistema. Certo? Apesar dela ser credora de grande parte da dívida dos Estados Unidos e assim sucessivamente, a gente tem ainda muita dificuldade de conseguir compreender essa sociedade que se industrializou fortemente durante meio século. Tudo bem? Então, é isso que a gente vai falar um pouquinho. Vamos falar agora, vamos direcionar aqui a partir da nossa estrutura, tá? Bom, a gente sabe se a globalização aconteceu, então, a partir do meio tecnológico, né, a tecnologia, a internet, ela viabilizou uma internacionalização da produção também. Então, ou seja, o centro do capitalismo, ele vai ser o responsável por produzir a ciência e produzir a tecnologia, tá? Então, a ciência dentro das universidades, a tecnologia, os laboratórios, certo? E os escritórios. Então, quando eles elaboram isso, por conta do encurtamento de distância promovido pela globalização, eles vão tentar encontrar um lugar para produzir a tecnologia que eles desenvolveram que tem uma mão de obra mais barata, certo? Para tornar o seu produto mais competitivo. Ou seja, quem tem capacidade de inovar, quem tem capacidade de desenvolver ciência, quem tem capacidade de desenvolver tecnologia, né, e tem capacidade de produzir a tecnologia num lugar e produzir o produto físico no outro, acaba tendo vantagens nessa corrida capitalista. Então, se alguém tem vantagem nessa estrutura capitalista, é óbvio que ela vai colocar no bolso os concorrentes. Então, a gente percebe, com o desenvolvimento da estrutura global, né, uma formação de oligopólios cada vez mais forte, que tem tendência monopolista, porque as grandes empresas conseguem ampliar a sua produtividade cada vez mais, conseguem, obviamente, subordinar governos para que aceitem as suas demandas. Então, por exemplo, os países os países periféricos, né, eles não têm muitas condições, muitos instrumentos de luta para barrar
essas grandes empresas, porque essas grandes empresas podem oferecer uma grande quantidade de empregos, e como esses países estão numa situação periférica, obviamente que a sua sociedade está passando necessidade, então esses governantes acabam aceitando as condições impostas por essas grandes empresas, e essas grandes empresas acabam, né, utilizando a mão de obra, beleza? A produção de riqueza, porque a gente viu isso na outra aula, que o trabalho é quem produz a riqueza, e essa riqueza sai do país, certo? Sai e é transformada em capital, e esse capital vai para o centro do capitalismo, certo? Então tá vendo a relação de periferia e centro? Né? Então você utiliza a mão de obra que vai ser a produtora de riqueza, e depois, a hora que essa riqueza é produzida, pouco dessa riqueza é distribuída, porque os salários são pequenos, tá? E consequentemente essa riqueza vai parar no centro do capitalismo, beleza? Com esses grandes oligopólios. Outra coisa, pessoal, que é uma marca da globalização. Se a tecnologia é tão presente, nós temos uma automação gigantesca das indústrias. O que isso significa? Uma grande industrialização. Então as máquinas, elas estão fazendo muitas coisas hoje. Então às vezes um ser humano é capaz de produzir várias máquinas. E aí, isso pode ser visto do ponto de vista bom, né? A gente pode olhar de um ponto de vista positivo, certo? Porque às vezes vai ter menos esforço individual, mas também do ponto de vista negativo. E aí qual que é o ponto de vista negativo? De que nós vamos ter uma alta taxa de desemprego no mundo, certo? Porque se a produção está, né, aumentando, consequentemente com menos energia humana, obviamente que nós temos muita gente desempregada. Um trabalhador pode fazer o serviço que há 50, 60 anos atrás 10, 20 trabalhadores faziam. Então, como nós temos muito desemprego no mundo, nós temos um exército de reserva, ou seja, para substituir esse trabalhador, né? Então muitos trabalhadores que conseguem de certa forma um emprego formalizado, ele fica submetido a condições degradantes, a múltiplas tarefas, a uma diminuição do valor do seu trabalho, porque se ele não quiser, tem milhares de outras pessoas que querem. Então, conforme o desemprego é maior no mundo e maior num país, por exemplo, consequentemente nós vamos ter maior redução de salários também. Beleza? Bom, pessoal, aqui alguns exemplos para vocês, né? Nós falamos do Fordismo, do Taylorismo, né, do Taylorismo e agora o Toyotismo, que eu já citei na última aula para vocês, que estava aqui dando bônus e adicionais de salários para aquele que desempenhava determinadas tarefas, para aquele que atingia determinadas metas, né, de profissionalismo. Então você passa a exigir mais desse trabalhador, uma dedicação maior à empresa, tá? Nós vamos ver na Alemanha, por exemplo, a BMW flexibilizando a jornada de trabalho, passando a ter 36 horas de trabalho. Para vocês terem ideia, né, no Brasil hoje é considerado uma jornada de trabalho semanal de 44 horas, ou seja, 8 horas durante os dias da semana e mais 4 do sábado. Mas por que a Alemanha fez isso, né? Ela permitiu isso, principalmente por conta da automação, tá? Automação da sua indústria, beleza? Então nós temos mais indústrias, mais fábricas, mais máquinas fazendo as coisas. E segundo, né? Objetivando aí também uma menor utilização da força de trabalho. Então você reduz a jornada, você reduz salários também, certo? Então nós temos aí novas tecnologias surgindo, a mão de obra ela precisa ser altamente qualificada para garantir o emprego. Então as pessoas precisam fazer várias tarefas. Então, sabe as pessoas falam, o funcionário bom, o funcionário do mês, o funcionário ótimo, é aquele funcionário que não faz só a sua tarefa, mas faz outra, porque ele é altruísta, vamos dizer assim, né? Ele acaba buscando fazer coisas que não precisa mandar ele fazer, como se ele tivesse um sentimento intrínseco em fazer. E na verdade a gente sabe que ele faz por conta que ele foi educado assim, porque se ele não fizer, ele só fizer um trabalho, ele vai ser demitido, ele vai ser trocado. Por quê? Porque a gente sabe que na estrutura capitalista, né, como o trabalho ele é altamente especializado e pouco espontâneo, né, precisa de pouco da
da consciência intelectual, da criatividade do ser humano, né, as pessoas passam a ser altamente substituídas nos seus cargos de trabalho. Beleza? E aí essa administração é que vai ser apurada para controlar a alta produtividade. Então, essa racionalização tecnológica e econômica traz um aumento do desemprego gigantesco. Consequentemente, traz o salário lá para baixo, né? E esse salário baixo, ou junto com esse desemprego, faz as pessoas terem que sobreviver de alguma forma. Vocês concordam? Então, essas pessoas tentando sobreviver de alguma forma, buscam ocupar, né, condições degradantes para conseguir o seu sustento. Então nós vamos ter muita gente fazendo bico, né, que é um trabalho que tem pouca densidade tecnológica, pouca densidade de consciência intelectual também, né, de desenvolvimento intelectual da criatividade, certo? E nós temos muita gente informalizada, ou seja, pessoas que se submetem a estar longe das regras trabalhistas, longe das leis trabalhistas para conseguir um emprego. Entendeu? E aí a gente vai ver que, né, tem dados do IBGE demonstrando isso, pelo menos na sociedade brasileira, de que os informais ganham menos que os formais, ou seja, menos que aqueles que têm a carteira registrada. E aqueles que fazem bico ganham menos ainda. Certo? Então, nós vamos ter aí uma ampliação gigantesca do que a gente chama de infoproletariado, certo? O que significa isso? Que nós vamos ter o proletariado do setor de serviços, certo? É um cara, então, que vai prestar serviço para a sociedade. É o cara que é Uber, né? É o cara que é entregador do iFood, né? É o cara que vende alguma coisa, beleza? Então, que vende produtos de cosmético, né? A pessoa que vende, depende disso. É aquela pessoa que produz alguma comida e vende essa comida, tá? Então, nós vamos ver que ao longo do desenvolvimento da década de 80, da década de 90, dos anos 2000, há uma expansão do setor de serviços, beleza? E como a indústria ela está tendo cada vez mais alta produtividade, então uma pequena indústria produz muita coisa. Então nós temos agora um processo também de desindustrialização. Você não precisa ter grandes parques industriais para desenvolver um produto. Então a desindustrialização é um fator que acontece em vários países. Acontece no centro do capitalismo, mas acontece sobretudo, pessoal, na periferia do capitalismo também. Então, o que acontece com o Brasil? Se vocês fizerem uma análise do Brasil, da nova república toda, do governo Sarney, de 1985, até agora, no governo Bolsonaro, em 2020, nós vamos assistir um processo de desindustrialização do Brasil. E um aumento gigantesco do setor de serviços. Se você pegar o PIB brasileiro, por exemplo, a gente tem uma importância gigante para o setor de serviços. E aí que entra um negócio muito interessante da gente analisar. Por quê? Porque o setor de serviços não traz uma qualidade de remuneração, uma qualidade de trabalho, né, como se tem na produção. Beleza? Então esse é um lance interessante também. Porque se tem um aumento do serviço, obviamente que a gente vai ter também uma decadência dos salários. Certo? Uma decadência dos salários. Então nós começamos a pensar a partir desse momento de que é bem provável que os filhos de hoje possam futuramente ganhar menos que os seus pais de antigamente. Certo? Porque os seus pais viveram num país onde ele era mais industrializado, com uma maior qualidade de emprego. Tá? E agora nós vivemos, né, num mundo de deterioração dessa indústria. Beleza? E aí vem pra gente discutir então em tempos de pandemia, né? Por que essa sociedade ela tá surtada, grandes grupos surtados contra o isolamento social? Porque a maior parte do nosso PIB é prestação de serviços. E se tem isolamento social, nós não temos a prestação de serviço funcionando, né? Você pode ver, por exemplo, que a indústria não parou. Por quê? A indústria é considerada uma atividade essencial, uma atividade que não tem aglomeração, vamos dizer assim. Então, o setor produtivo, ele continua, né? Ele está funcionando, está rodando.
O que não tem é a distribuição, né? Não tem o consumo. E a gente sabe que o consumismo é um dos pilares do capitalismo neoliberal. Então, se esse pilar não está funcionando, ele está se desestruturando, há um problema específico no capitalismo. E por isso, então, há uma pressão dessa indústria, né, dessas grandes economias capitalistas, para a volta tradicional da economia, mesmo que mate 600, 1000 pessoas por dia, e também desses grandes empresários do comércio, que estão na área de serviço. Certo? Por quê? Porque se não tem serviço, se tem isolamento, não tem serviço e, consequentemente, a sua lucratividade diminui, né? Às vezes nem tem lucratividade, mas eles têm que continuar pagando ainda os seus funcionários, né? Então aí há uma contradição posta em jogo, certo? Que o Estado brasileiro e todos os outros estados que estão sofrendo a pandemia vão tentar desencadear e resolver isso. Certo, pessoal? Mas é bem provável que pós-pandemia nós teremos uma digitalização muito mais forte do trabalho. Né? Porque se a gente está em isolamento, um montão de gente fazendo home office e as empresas tendo que reinventar a condição de trabalho, é bem provável que esse neoliberalismo global que começou com a tecnologia possa radicalizar ainda mais a sua força pós-pandemia. E se ela radicaliza no setor da tecnologia, né, no setor da informação, do desenvolvimento científico, que necessita de menos pessoas para o trabalho, né, nós vamos assistir então o quê? Nós vamos assistir mais desemprego. Certo? Então isso pode acontecer, não é dado, né, mas a partir das circunstâncias que nós estamos observando, isso pode acontecer. Beleza? Uma outra coisa, pessoal, os sindicatos passam a ter uma dificuldade de sobrevivência. Já parou para pensar isso? Por quê? Porque se boa parte dos trabalhadores agora são informais ou fazem bicos, né, estão prestando serviço de forma individual, que é aquilo que a gente chama que é o Você SA. SA é Sociedade Anônima, que é uma sigla que dá para indústrias, por exemplo, né, para empresas. Então, Você SA, ou seja, você é o gerente de si mesmo, é como se você fosse o empresário de si mesmo, né? Então essas pessoas acabam não se sindicalizando porque eles se veem cada vez mais atomizados, vamos dizer assim, né? Mais individualizados, porque no seu trabalho não tem muitas relações sociais, não tem relações de afeto. E outra, né? Você trabalha simplesmente para conseguir sobreviver. Às vezes você trabalha 12, 16 horas por dia para garantir o mínimo necessário, né, para sobreviver. E aí quando você não tem dinheiro sequer para atividades de lazer, você também não contribui com o sindicato voluntariamente. E nós também temos aí, né, alguns descaminhos que os sindicatos foram tomando ao longo do tempo. Né, de uma crença institucional muito grande, né, uma crença de que a partir da negociação com o Estado poderia melhorar a condição de vida do trabalhador, e muita gente está descrente com a institucionalidade e, consequentemente, descrente com essa instituição chamada sindicato. Então os sindicatos têm dificuldade em sobreviver nesse exato momento e na estrutura global neoliberal. Certo? Então, o que acontece? Nós temos aí várias pessoas que são atomizadas mesmo nas sociedades como um todo, sozinhas, e elas acabam não criando nenhuma relação. Elas acreditam mesmo que a superação das suas dificuldades vai se dar sobretudo com o seu esforço individual, com o seu mérito, né? E se a gente está numa sociedade que tem pouco emprego, acho que vocês concordam aí nessa análise de que a formalização é muito difícil de ser alcançada, então poucas pessoas vão conseguir. Então às vezes você pode despender o máximo de esforço possível, né? E você não vai conseguir, tá? Às vezes porque também você não tem condições iguais. Alguém sai mais na frente que outras pessoas e tal, e por isso que a gente poderia até questionar, inclusive, como o aspecto da meritocracia pode ser problematizado e, se não, considerado só uma ideologia e não algo material, tá? Que pode ser comprovado materialmente. Tá? Então está aqui o empresário de si mesmo, certo? Então já pararam para ver como que as coisas são vendidas hoje nas redes sociais? Assim, por que você não faça um investimento em si mesmo? Um capital intelectual, faça um curso e faça um capital técnico e tal, trata a pessoa como se ela fosse um CNPJ, né? Não um CPF, como se ela fosse uma pessoa física. Beleza? Bom, vamos lá então. A globalização capitalista. Boa parte disso já falei para vocês, né?
nós temos uma conectividade que possibilita o aumento da lucratividade, né? Então você usufrui de uma mão de obra que tem pouco valor, né? Consequentemente, você não diminui o preço do seu produto, né? Às vezes o seu produto tem um fetiche em cima, inclusive, que tem um valor que você não precisa diminuir. Pensa no iPhone, por exemplo. O iPhone não custa 7 mil reais para fazer um iPhone, né? Para fazer o aparelhinho. Geralmente o iPhone é feito na China, a tecnologia foi produzida nos Estados Unidos, né? E um aparelho específico não tem esse valor. Às vezes, para produzir um iPhone, quanto? Sei lá, 50 dólares, 100 dólares. E o restante? O restante é transformado em capital dessa indústria, certo? Então, a partir da exploração do trabalho alheio, você aumenta essa lucratividade. Agora, se o iPhone fosse produzido nos Estados Unidos, por conta dos Estados Unidos ser o centro do capitalismo, por conta dos Estados Unidos ter uma classe operária de certa forma mais articulada, mais histórica, né, mais fortalecida, é bem provável que lá a produção do iPhone seria muito mais cara do que ser produzido em partes ou no interior da Ásia. Beleza? Essas crises, né, por conta do desenvolvimento tecnológico, elas são cada vez mais frequentes. Nós vimos uma em 2008, né? Nós estamos assistindo uma agora, que alguns falam que é desencadeamento da de 2008, né? Outros falam que é uma nova crise. Então, se a gente pensar na última crise do capitalismo, né, se a gente fizer uma reflexão, 79, no segundo choque do petróleo, tá? Então, em menos de 30 anos, nós temos uma crise bastante forte, né, que acaba abalando as estruturas econômicas. Então, essas crises acabam sendo mais constantes. Então, o recado que eu posso dar para você é que você que é jovem ainda vai ver muitas crises pelas quais nós estamos passando ainda. Mas calma, não surta intelectualmente, psicologicamente. Beleza? As multinacionais crescendo em grandes conglomerados, né? Então, sei lá, se a gente pegar a Unilever, por exemplo, né? Ela não é só uma empresa de produto, sei lá, de produto de beleza. Também tem produto alimentício, também tem oligopólios de investimento, também tem banco, né? Começa a formar grandes oligopólios aí. E aí, isso acaba diminuindo a força das pequenas empresas. E aí aquele lance do livre mercado passa a ser relativizado, né? Ou seja, de que o capitalismo ele tem uma balança que se chama livre mercado e que ele se autorregularia, né? Passa a ser relativizado porque essas grandes empresas acabam influenciando e determinando como o mercado vai funcionar, tá? O rompimento de barreiras aduaneiras, ou seja, essas grandes empresas acabam conseguindo pressionar governos, principalmente se a gente está falando de globalização, os estados nacionais eles passam a ter cada vez menos força política, né? Porque as suas barreiras políticas são diminuídas por conta dessa troca de informação, desses mercados globais. Né? Nós temos uma padronização de culturas também, né? Então o que a gente vê de avalanche cultural do centro do capitalismo na periferia é gigantesco. Então a produção norte-americana, a produção europeia chegando nos mais variados instrumentos, ainda mais com as redes sociais e as redes de streaming, né? Por exemplo, o Spotify, muita música do centro do capitalismo, né? Muitos filmes vindo da Netflix, da Prime Video, né? Da Prime TV, que é a TV da Amazon e assim sucessivamente. Tá? E ao mesmo tempo, essa padronização cultural, né, acaba gerando desenvolvimentos diferentes, né, desenvolvimentos diferentes do capitalismo, como eu disse para vocês. Então essas crises do capitalismo faz com que as pessoas desses lugares que estão enfrentando crise acreditem que obviamente a crise é dessa abertura a essa padronização. E aí nós temos então a culpabilização de imigrantes, né, movimentos xenófobos acontecendo, extremismo de direita, né, então reinventando o nazismo, reinventando o fascismo, né, fortalecendo a cultura nacional como se fosse uma cultura de glória, né, criar o homem americano novamente, que era um discurso do Trump, né? Então a gente passa a ver esses discursos cada vez mais com mais frequência na sociedade, por conta que grupos sociais acabam se sentindo com medo dessa invasão, né, que acaba provocando crises, que é verdade mesmo, e a saída que esses grupos acabam construindo seria de governos totalitários, de governos fortes,
né, de governos que possam enfrentar ou determinar como vai ser a situação econômica, certo? Bom, a gente está vendo isso no mundo todo, né? Ao mesmo tempo, a gente viu um tempo atrás, né, sei lá, na década de 90, que essa globalização estava acontecendo, de uma tentativa de alguns países se organizarem em blocos para tentar fortalecer o comércio e conseguirem melhores negociações também, né? Então o Mercosul é um exemplo disso, e a União Europeia. Nós temos os BRICS também, que é uma tentativa de unificação desses países em desenvolvimento, entre aspas, aí, para tentar fazer um bloco que conseguiria, sei lá, enfrentar os europeus de forma efetiva no plano econômico, ou os Estados Unidos, e assim sucessivamente. O G20, por exemplo, também, né, que é um grupo aí das 20 maiores nações capitalistas do mundo, né? Bom, aí ó, o esvaziamento do Estado, a gente vê cada vez mais a depredação do Estado de bem-estar social. Então toda a Constituição brasileira, por exemplo, que foi construída através de um movimento social pós-final da ditadura, que estava tudo na rua, né? Que foi construída uma Constituição a partir do Estado de bem-estar social. Nós estamos assistindo nesses últimos 30 anos da Constituição, né, 32 anos, um processo de desconstitucionalização da Constituição. O que isso significa? Né, que os direitos sociais estão sendo retirados, sempre com o discurso de que isso é moderno, de que isso é modernizante, que a gente tem que ficar atento aos fenômenos sociais. E o que são os fenômenos sociais? O capitalismo global, o capitalismo neoliberal. Então o capitalismo neoliberal acontece e o Estado, ao invés de tentar frear esse capitalismo neoliberal para melhorar as condições de emprego, por exemplo, não. Ele coaduna e acaba legitimando o fenômeno, né? Então muda-se a lei trabalhista. Então, se a lei trabalhista permitia, sei lá, 8 horas de trabalho no dia, agora ela permite 12 horas de trabalho no dia. Se antes a lei trabalhista garantia que essas 4 horas além era preciso pagar uma hora extra, agora ela permite o banco de horas, por exemplo, que o empregador não precisa pagar, ele pode acumular e depois ele pode descontar esses dias. Deu para entender? Então a gente está vendo aí uma regulação desse fenômeno social chamado capitalismo neoliberal. E essa regulamentação, a gente sabe, num primeiro momento, traz crescimento econômico. Concorda? Crescimento econômico. Por quê? Porque aumenta o lucro. Mas depois, o que nós vamos ter? Um desemprego gigante e muita gente sem conseguir consumir. Se a gente tem uma diminuição do consumo, nós vamos ter uma diminuição da produção também. Então, logo depois desse crescimento econômico, desse suspiro econômico, nós vamos ter uma crise de novo, uma queda de PIB de novo. Deu para entender? Aí vem o conserto dessa crise. Como que é? Vamos modernizar, vamos diminuir esse estado de bem-estar social. Aí você dá um crescimento de novo. Aí esse crescimento ele é momentâneo. Consegue compreender? E aí nós temos essas crises cíclicas no processo do capitalismo, tá? Bom, o Brasil tem um papel específico aí, nós somos periferia do sistema capitalista, principalmente porque nós não determinamos o preço daquilo que a gente produz. Então nós produzimos, sobretudo, commodities, né? Matéria-prima, de petróleo a soja, certo? O nosso parque industrial é muito limitado e ele vem sofrendo o processo de desindustrialização. Então a gente está diminuindo o nosso parque industrial. E mesmo que a gente se industrializasse, é bem provável que também sofreríamos pressão do centro do capitalismo, né? Por conta desse Estado que vai ter que, de certa forma, ajudar nesse desenvolvimento industrial brasileiro, e muitas empresas capitalistas e muitos estados capitalistas do centro vai fazer uma pressão em cima dessa estrutura brasileira. Beleza? Bom, nós temos aí então cada vez mais uma financiarização do sistema também. Essa produtividade ela vai diminuindo. A financiarização é gigantesca, só você ver quantas pessoas acreditam que vão se tornar ricas através de investimento na Bolsa de Valores, né? Então, da onde sai o dinheiro da Bolsa de Valores? É do trabalho. Dinheiro não faz mágica de criação, é preciso produzir materialmente essa riqueza, e essa riqueza é produzida de forma a partir do trabalho. Tá? Então, se nós temos um processo de financiarização cada vez mais gigante, nós temos cada vez mais gigante também o processo de exploração do trabalho.
Beleza? E isso acaba tendo influência na economia. E por isso que toda crise econômica gera também uma crise social, gera também uma crise política, sobretudo na periferia do sistema. Tá? Então é praticamente impossível a gente ter uma estabilidade política numa crise econômica. Né? Por quê? Porque a responsabilização dessa crise econômica, ela sempre é viabilizada para o chefe de Estado. Então as pessoas olham para o chefe de Estado e falam, você fez um problema, você é o problema. Então elas nunca são capazes de perceber que o problema está na reestruturação econômica, mas sim acreditando que é o chefe do Estado-nação que é o responsável por esse problema. Tudo bem então? E o nosso último slide, né? Os caminhos do trabalho. A gente vê aí então um processo cada vez maior, né, de degradação do trabalho, de violação dos direitos trabalhistas, né, dessas reformas neoliberais acontecendo, como reformas da Previdência, que não acontece só no Brasil, acontece na França também, né, dessas reformas trabalhistas, que não acontece só no Brasil, que acontece na Europa também, tá? Mas aqui, como nós somos a periferia do sistema, aqui a desigualdade é mais violenta, aqui a força desses impactos econômicos é mais violenta, tá? Então, nós temos a condição dos imigrantes no Brasil, por exemplo, se a gente pensar os bolivianos, os haitianos, os venezuelanos também, né? Condições que são altamente degradantes, né? Eles não estão nem no trabalho informalizado, eles estão sendo quase em condição análoga de escravidão, né? Aí, pessoal, dados do IBGE, né? Para você ver, dentro da própria sociedade brasileira, por ser o racismo uma parte estruturante, né? A estrutura é uma parte estruturante, ou seja, vai formando o Brasil, nós temos uma nova estrutura se formando a partir do racismo também, de que 57% que o salário de um negro é 57% do valor do trabalho de um branco. Tá? Então você compara aí, olha só, em que condição estão os negros e os brancos. Né? Quando você fala, não tem racismo no Brasil, né? O valor do preço da mão de obra está aí para demonstrar isso para a gente, certo? Então, e ainda, hein, pessoal, tendo os mesmos cargos, isso acontece. Tá? Então os negros recebem 57% a menos. Tá? As mulheres, 73,6%. Recebem 73,6% do trabalho de um branco. De um homem branco. Né? Vamos pensar assim. E aí, agora imagina uma mulher negra. A condição. Que ela pega esses dois aspectos aí, né? Sem contar ainda que as mulheres muitas vezes estão submetidas a jornadas duplas, que às vezes tem que encontrar um segundo emprego, ou jornadas triplas, que tem que fazer o trabalho doméstico, porque ainda existe um machismo em cima, né? Então nós vamos ver aí que essa estrutura da sociedade brasileira é uma estrutura bastante difícil e que tem muitas desigualdades, certo? Então não é só, por exemplo, a educação que vai acabar com o racismo, não é só a educação que vai acabar com o machismo, é também pelo aspecto econômico que tem que se discutir isso também, né, dessas condições e o ponto de partida ser igual para todos eles. Beleza? Aumento do desemprego, aí você já sabe quem mais sofre com o desemprego, quem mais sofre com a informalidade, né, e quem mais sofre com a queda dos salários. Tudo bem então, pessoal? Então espero que vocês tenham tirado bom proveito dessa aula aqui. Nosso sol aí quase já se pôs, né, já está quase escuro aqui na nossa aula. Um forte beijo, um forte abraço para vocês. Espero que tenham gostado. Valeu!